Paz do Senhor, aqui é a missionária Adriana de Brim. Nós estamos chegando no último vídeo da nossa série. Você precisa se amar. Para você que ainda não assistiu os meus outros 2 vídeos que eu tô falando falando um pouquinho, né, sobre autoestima, sobre rejeição, né? É um assunto muito longo, muito grande, tem muita coisa. E eu falei só um pouquinho que é para te ajudar, para te orientar, para você ter porque eu falei muito voltado para o casamento nesses outros 2 vídeos, assim, que na crise do casamento esses sentimentos, eles costumam aflorar a nossa pele, principalmente se você já tem, né, se já vem te acompanhando. Mas hoje eu quero falar devido ao mês, né? Devido ao mês, não, acho que a gente tem que falar sempre, devido ao Setembro Amarelo, que é um mês que a gente começa, né? Tá todo mundo muito voltado sobre isso, depressão, ansiedade, suicídio. A gente falar um pouco sobre isso e é importante, né? Numa crise de casamento, a gente acaba, a tristeza, o trauma da perda, ele acaba se não tratado, ele evolui para uma depressão, né? E assim, o que eu quero dizer para você é que, primeira coisa, para a gente entender um pouco esse vídeo, vamos entender um pouco o que é ansiedade e o que é depressão, né? Ansiedade e depressão é tudo junto? Não. Vamos lá entender um pouquinho o que é ansiedade e o que é depressão. Ansiedade. O que é ansiedade? Medo da morte. A ansiedade, ela é uma inquietação permanente. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. A ansiedade, você tem uma sensação que qualquer coisa ruim vai acontecer a qualquer momento. Então, a ansiedade é aquela sensação ruim de que qualquer coisa vai acontecer, ruim vai acontecer a qualquer momento, né? Agora, o que eu quero abrir um parênteses aqui, que a ansiedade, por exemplo, assim, tem pessoas que são agitadas. Aí a gente fala, nossa, a pessoa é ansiosa porque ela é acelerada, ela é agitada. Não, a ansiedade e as pessoas agitadas são diferentes. Porque a ansiedade, ela nos traz prejuízo. Pessoas agitadas não, elas só precisam se acalmar um pouco, tá? Então, isso é ansiedade. O que é ansiedade? Medo da morte, preocupação excessiva com o futuro, uma inquietação permanente, uma sensação ruim de que algo ruim vai acontecer com você. Depressão. O que é depressão? Depressão é o possível desejo da morte, uma tristeza patológica, desistência do hoje, porque baseado no passado, né? Desiste do hoje baseado no passado. A depressão é assim, eu não sou feliz hoje, eu não vou ser no futuro. Ela não tem preocupação com o futuro. Ela não quer saber do futuro. Ela está num estado do nada. A sensação constante do vazio, né? É uma tristeza e frustração que a pessoa não sabe como lidar. Então, isso é a diferença entre ansiedade e depressão, tá? Dados do Mundial da Saúde, né, que eu recebi, que eu sou estudante de psicanálise, eu estou estudando, começando agora esse ano, então estou caminhando, né? Muitos estudos pela frente, porque a psicanálise é uma ciência. Então, diz que 30% da população está com depressão. A cada 10 pessoas, 3 têm depressão. Isso é muito preocupante, porque hoje nós estamos vivendo uma época, um tempo, que as pessoas não estão sabendo lidar com frustração, com tristeza, e isso está evoluindo para uma depressão, para uma ansiedade. É normal a gente sentir tristeza, é normal em algum momento da nossa vida a gente ser frustrado. É normal você estar com um casamento em dificuldade, você estar numa crise de casamento, você se sentir algo triste, algumas vezes você se sentir frustrada, incapaz. É normal você sentir isso, só não é normal quando esses sentimentos são exagerados. Aí eles precisam de um olhar diferente, tá? Então, assim, muitas vezes hoje nós não entendemos. Nós estamos numa época de pessoas que não está conseguindo lidar com isso. Então, né, não está conseguindo lidar. Então,
acaba que deixa isso paralisar. Se a gente olhar na Bíblia, vamos falar um pouco da parte, né, de Deus, daquilo de cristão, porque nós somos cristãos. Quantos homens e mulheres de Deus, até mesmo o próprio Jesus, passou por momentos tão de conflitos, tão frustrante, tão, como se diz assim, tão forte, que poderiam tudo paralisar ele, e não paralisou, né? Essa é a questão, não paralisou. Outra coisa que eu quero dizer nesse vídeo é que não estou falando que a depressão e a ansiedade, muitas vezes a gente fala que é falta de Deus, né? Não é. É uma doença, é uma doença e ela tem cura, ela tem tratamento. Quanto mais rápido você conseguir ver isso, melhor para você, né? E hoje nós estamos aí com várias pessoas que pode te ajudar. Nós temos aí, vamos lá, eu vou dar uma conversada com você um pouco, porque é um meio que eu estou entrando, então eu começo. Nós temos a parte estrutura da mente, da cabeça, do cérebro. Nós temos os psiquiatras e os neurologistas, né? Que as pessoas, os neurologistas são médicos que operam. Os psiquiatras, se você chega no psiquiatra e fala assim, eu tô com isso, eu tô com aquilo outro, ele vai te passar um remédio. Só que eu quero te dizer que muitas coisas estão dentro das emoções e a gente precisa tratar. O remédio ele vai ser só um paliativo. Muitas vezes ele vai te dar uma sensação, mas ele não vai no problema, que é as emoções. E quem trata as emoções? Os psicólogos e os psicanalistas, né? São pessoas que atendem e que vai te ajudar a entender isso tudo que você está vivendo, que você não está conseguindo lidar. Eles vão pegar você e ajudar você nesse processo. Então, qual é a minha sugestão? Primeiramente, você tem que, se você está sentindo algo, você está vendo que precisa de um olhar diferente, procure um psicanalista, procure um psicólogo. Eles vão te orientar se você necessita de ir para um psiquiatra, de algum remédio, conforme eles são profissionais, eles entendem, eles vão saber se vocês precisam e vai te encaminhar para o psiquiatra. Então é isso. Então, eu quero dar nesse vídeo também, que é um vídeo, né, de dicas, que eu vejo que muita gente fala que primeiramente, eu creio que você tem que ter fé em Deus, porque Deus é o Deus que cura, Ele cura qualquer enfermidade, Ele cura bactéria, Ele cura doença, Ele cura coração, Ele cura câncer, Ele cura depressão, Ele cura ansiedade, porque Deus é um Deus poderoso para curar. Segundo, você tem que entender, você tem que olhar para dentro de você e saber, eu preciso de ajuda. Talvez você sozinha não vai conseguir sair disso, então você precisa de ajuda. Então busque ajuda. Busque ajuda de profissionais, busque ajuda de psicólogos, psicanalistas. E eles vão te orientar se você precisa de psiquiatra, precisa de um remedinho, se você precisa. Então, lute pela tua vida e faça exercício físico, tá? Faça exercício físico. É muito importante fazer exercício físico, tá? Existe também a depressão, a gente está falando muito de traumas, de sentimentos, mas existe a depressão física, que é a questão da serotonina, que é uma substância que o cérebro produz e que pessoas perdem essa produção e entram em depressão. Também isso tudo, quando você buscar a ajuda de profissionais, eles vão estar analisando e vão saber. O cérebro é nosso maior produtor de serotonina, o segundo é o estômago. A gente é o que a gente come. Então vamos comer bem, vamos fazer atividade física, que todo mundo já sabe aí, nós estamos na era da informação, libera endorfina, então caminhe, faça caminhada, seja grato. A gratidão, ela é forte. Seja grato a Deus, sabe? Desenvolva a gratidão. Amém? Então, que Deus te abençoe e eu te espero até na próxima série nossa.